Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Bonjour, Fábio Toledo. Já tá praticando o francês, hein? Tá confiante. Estamos no clima, é porque eu não sei falar letão para entrar no clima do pré-olímpico, então eu já entro no clima de Paris. É, porque vai ser o nosso primeiro assunto aqui, né, dos muitos que teremos nessa edição do podcast, porque essa é a semana decisiva. Esperamos 6 meses praticamente desde quando a gente começou a falar, né, desde o chaveamento. Agora a gente chega nesse mês de julho, virada de mês, e já temos, né, o pré-olímpico valendo vaga para Paris, lá em Riga, na Letônia. Guanais, de 0 a 10, a sua expectativa, a sua esperança para o Brasil ir para a Olimpíada? 3. É alguma coisa, né? É porque assim, tem uma diferença de forças aí muito bem estabelecida entre Letônia na primeira prateleira, Brasil depois, abaixo da Letônia, e aí vem o resto. Tá? Claro, você tem ali o Montenegro, que pode dificultar a situação para o Brasil, você tem o Geórgia, que também pode dificultar uma situação para a Letônia, eventualmente para o Brasil, no eventual cruzamento, mas em tese é isso. Claro, nenhuma dessas expectativas entra em quadra, mas considerando o nível que a Letônia vem jogando, o fato do pré-olímpico ser na Letônia, todos os problemas que o Brasil tem enfrentado recentemente, eu não consigo estar confiante. Claro, torço muito, é o momento mais importante do ciclo olímpico para a seleção brasileira. O Brasil precisa disso, o basquete brasileiro precisa dessa classificação por N motivos, mas torcida é uma coisa, expectativa, análise fria é outra. E o Brasil vem nessa última semana, né, fez jogos preparatórios ali para definir, inclusive os 12 convocados, venceu a Polônia por 91-75, foi derrotado para a Croácia por 91-81 e perdeu para a Eslovênia por 86-80. E aí, o que você conseguiu tirar, Guanais, desses 3 jogos? Como você tinha mencionado, né, o placar é o de menos nesses confrontos. O que deu para pegar, principalmente de algo mais sólido, né, com relação à seleção brasileira pensando no pré-olímpico? Eu já vou falar minha análise junto dos 12 nomes que o Petrovic anunciou. Sim. Né, porque o desempenho nesses jogos eu acho que acabaram conduzindo a pelo menos um desses cortes, né, que talvez não ocorresse em outras situações. O Petrovic cortou do grupo de 14 o Alexei Borges, armador, e o Tim Soares, pivô. Então vão disputar o pré-olímpico na armação Marcelinho Huertas, Iago e Raulzinho, nas alas Jorginho, Didi, Benite, Léo Mendel e Gui Santos, e entre os pivôs Lucas Dias, Caboclo, Mãozinha e Felício. O que deu para a gente notar nessa semana de amistosos que o Brasil teve foi principalmente que a gente precisa muito dos armadores. O Raulzinho jogou as 2 primeiras partidas, você notava uma nítida evolução dele, né, depois de muitos meses sem parado, né, se recuperando sua lesão. Deu para ver uma evolução muito grande dele da primeira para a segunda partida e para o começo da partida contra a Eslovênia, mas ele se lesionou nesse terceiro jogo na sexta-feira e saiu ainda no primeiro tempo, não voltou, mas ao que tudo consta, tá tudo certo para ele enfrentar Montenegro na estreia. Então, a gente via muito bem a diferença de quando ele ou o Huertas estavam em quadra para quando a formação era com o Jorginho armando. Tá? Então isso ficou bem claro, a gente vai precisar ter sempre um desses armadores menores em quadra. Isso sem contar, claro, o retorno do Iago, que treinou, mas não jogou nenhuma dessas partidas e vai para o pré-olímpico, a seleção confia nele ainda. Só vamos saber exatamente em quais condições quando a bola subir. Outra coisa, a criação de arremessos para 3 pontos está bem complicada. A gente teve muita dificuldade nisso nas 3 partidas. Para marcar caras grandes também, que é o grande atrativo da Letônia, a gente penou um pouquinho. E aí chamou muita atenção o fato de que
o Tim Soares parecia meio fora de ritmo, meio fora de sintonia, parecia que a seleção jogava numa intensidade, o Tim Soares em outra. Não funcionou, não foi uma boa semana. Eu acho que isso condicionou muito para a sua dispensa. Tá? Ele que foi um cara importante no Mundial no ano passado, nessa vez acaba ficando de fora. Eu acho um pouco temerário, porque por mais que ele não seja o cara mais alto do mundo, né, para marcar esses jogadores mais pesados, a gente vai precisar de Caboclo e Felício, mas eu acho um pouco complicado, porque no final das contas a disputa era meio que ele ou o Didi, né? E o Didi fez, principalmente os 2 últimos jogos, um pouco mais interessantes do que o Felício. Claro, que o Tim Soares, perdão. Claro que a gente está falando ali do 11º, 12º jogador da seleção, não serão eles as prioridades, mas eu não iria com o Didi nessa não. Né, até pelo que eu vi, eu manteria o Tim Soares, muito embora as atuações ruins e apáticas dele nesses amistosos. Quanto ao Alexei, é aquilo que era uma situação muito ingrata para ele, porque na prática ele podia fazer qualquer coisa nesses amistosos, ele podia fazer 30 pontos por jogo, e que ele estava lá na dependência do Iago se recuperar ou não. Né, esse era o ponto, o Iago aparentemente se recuperou, foram com o Iago. Então a dispensa de verdade mesmo foi a do Tim Soares. E, sei lá, eu acho que um cara ali um pouco mais versátil poderia fazer a diferença, mas o Petrovic gosta muito do Didi. O Didi, quando o Petrovic ainda era o treinador, o Didi rendeu bem. Então, vamos ver como é que vai ser agora essa versão 2024. Vai tudo depender do condicionamento dos nossos armadores, né? Iago e Raulzinho agora, que voltou a se tornar uma dúvida das suas condições. E é basicamente isso, mas ainda assim, eu acho que a expectativa, a lógica do Brasil não muda. É passar em primeiro no grupo, enfrentar possivelmente a Geórgia e trombar com a Letônia na final. É que esse trombar com a Letônia na final eu acho muito complicado. É o ponto-chave, né? Essa questão, né? Chegar nessa reta final, né? Embora a gente tenha uma série complicada, principalmente no jogo da estreia, né? Até por se tratar de estreia ali contra Montenegro, que tem a experiência ali do Vucevic, tem o Kendrick Perry também, sendo um nome importante para a equipe, mas realmente vai depender muito das condições ali da armação do Brasil. Tem nomes importantes, nomes interessantes ali no garrafão, mas que geram um questionamento justamente até que ponto o Iago vai ter condição de jogar. Lá em Riga agora, né, já está participando dos treinamentos e tudo mais, mas com aquela proteção, né, na panturrilha ali. O Raulzinho também, essa questão de ritmo de jogo, e agora, né, essa lesão na última partida. O Marcelinho Huertas também, que não é nenhum garoto, né, embora venha aí de uma ótima temporada, mas aquela mesma questão, né, a gente está numa pós-temporada agora, né, que exige mais ainda fisicamente dos atletas. A lesão do Iago teve muito a ver com isso, né, de ser uma reta final de temporada. Então, de fato, acho que é uma parte preocupante, sem falar daquelas tradicionais, né, da gente não ter a confiança nos alas que a gente tem, né, principalmente ali no ataque, né, e tudo mais. Mas realmente vai depender muito, né, de como vai estar aí fisicamente, né, e dentro do jogo, em termos de confiança, nossos armadores. E a gente vai precisar muito, né, que Léo Mendel e Gui Santos consigam subir de produção ofensiva, porque se você pega, por exemplo, o Didi, não é um cara de produção ofensiva, é um cara para ficar ali paradinho chutando de 3. O que a gente não pode falar do Benite. Só que o Benite, ele meio que hoje, a contribuição dele, tirando a liderança, aspecto psicológico, etc., a contribuição ofensiva é muito mais no ataque e nas bolas do perímetro. Se elas começam e não caem, o Benite fica meio avulso ali, né? Ele começa a sobrar. Então, a gente vai precisar muito de alguns nomes específicos. Vindo do banco, Jorginho e Lucas Dias vão precisar também subir a produção. Todo mundo vai ter que subir um pouco essa produção, pelo que a gente viu nos amistosos até então. Então, é um Brasil que me levanta dúvidas em termos de atuação, mas, repito, a tendência ainda é passar em primeiro. E até sobre isso, né, no dia 2 de julho é a estreia do Brasil. Dia 2 de julho, no horário de Brasília, 9h30 da manhã, tem Brasil e Montenegro. E Montenegro,
como a gente havia mencionado na última edição do podcast, fez aí a sua preparação ali na Grécia, né, disputando o torneio de Acrópolis. Perdeu para a Grécia por 86-57, um jogo, um desempenho muito ruim da equipe, mas teve ali como destaque o Nikola Vucevic com 20 pontos e 11 rebotes. E depois venceu Bahamas por 93-80, e aí teve como nome muito importante o Simonovic, também pivô, com 20 pontos e 7 rebotes, o Vucevic com 15 pontos e 15 rebotes, e o Kendrick Perry também sendo importante com 15 pontos e 8 assistências. Como a gente já havia mencionado, né? O Kendrick Perry e o Vucevic são nomes chave aí para o funcionamento da equipe de Montenegro, né, nessa primeira partida, nessa estreia, né, Guanais? Com toda certeza, né? É uma seleção desfalcada, né? Vários nomes que geralmente figuram no time de Montenegro estão lesionados e não foram para o pré-olímpico, mas ainda assim tem esses caras que são bem interessantes. É um Montenegro bem diferente, até por conta, em parte, das lesões, em parte por uma renovação. É um Montenegro bem diferente daquele que a gente enfrentou no Mundial em 2019, tá? Que o Brasil ganhou com uma certa facilidade. Ainda assim, eu considero o Brasil relativamente favorito para essa partida. E já Camarões, mais ainda, né? Camarões que não vai contar com o Pascal Siakam, não vai contar com o Paris Lee, não vai contar também com os dois atletas que foram draftados, né, nesta semana pela NBA, um de primeira rodada, outro lá no finalzinho da segunda, mas são dois caras chamados pela NBA e não estarão também nessa lista. É basicamente um time formado ali por jogadores que atuam em equipes da Europa, em Itália, França, Alemanha, mas não em times de grande destaque, não com aquela grande importância. O grande nome é o Jeremiah Hill, que joga na Rússia, esse sim com um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de importância dentro da sua equipe. Tem o Paul Eboá também, que joga na Itália, mas aí no nível do Camarões é destaque, né? No nível do Camarões é destaque, mas eu acho que não a ponto de assustar o Brasil. O que é interessante a gente sempre ressaltar é que mesmo que perca um dos dois jogos, vamos supor que perde para Montenegro na estreia, o Brasil ainda possivelmente classifica, se vencer Camarões, provavelmente classifica, a menos que ocorra ali um empate triplo, bem improvável. E o problema disso é que a tendência é que a Letônia vença o outro grupo, e aí o cruzamento é primeiro de um grupo contra segundo de outro. Então antecipariam um cruzamento com a Letônia. Claro, também pode acontecer o inverso, por que não? Né? O Brasil ficar em primeiro, a Letônia se embanana com a Geórgia, por exemplo, que vai ali com tudo que tem de melhor, né? Não nos interessa tanto nesse momento, mas vai ali com o Şengeli, Goga Bitadze, vai com o Mamukilashvili também. Então, assim, vai que a Geórgia fica em primeiro, a Letônia fica em segundo e aí vai cruzar com o Brasil do mesmo jeito, só na semifinal. Então, não tem como correr também. Mas não é a lógica, né? Então, essa é a tendência. E num possível cruzamento Brasil e Geórgia, em tese, o Brasil é melhor também, apesar desses caras que eu acabei de citar serem caras grandes, né, serem pivôs em sua maioria, né, o Goga Bitadze é um pivôzão que fica parado ali embaixo da cesta, o Mamukilashvili também não é o jogador mais móvel do mundo, só o Şengeli, que aí sim pode atrapalhar um pouco mais a defesa brasileira, nesse sentido de ser uma surpresa, mas são três caras grandes que o Brasil pode ter alguma dificuldade de marcar, ainda assim considero o Brasil favorito contra a Geórgia. Bom, e trazendo um pouco mais sobre Camarões, né, foi um time que, eu estava até falando antes, né, de gravar o podcast, o pessoal de Camarões, até mesmo a Federação Camaronesa, estava mais interessada em valorizar ali o draft do Yves Missi e do Rick Chonche do que falar, né, repercutir a preparação da seleção camaronesa para o pré-olímpico. E Camarões vem aí de 2 vitórias nos amistosos, né? Venceu o Egito por 78-74 e venceu a Geórgia, né, por 67-66. E como você mencionou, né, vem com muitos desfalques. Teve até a divulgação, né, de uma nota da Federação Camaronesa, né, justificando a não ida do Pascal Siakam, que é mais ou menos aquilo que a gente passou muitas vezes aqui no Brasil, né? O Siakam estava numa questão ali de encerramento de contrato, de free agency, e aí meio que o agente dele optou por focar ali, né, no acerto na NBA e acabou abrindo mão
da seleção camaronesa para o pré-olímpico. E a gente viu muitas vezes isso com muitos atletas no Brasil. E tem o fato, né, no caso do Pascal Siakam, que ele já tem ali 30, 31 anos, então ele está num momento muito bom na NBA, ele deve estar visando o seu último grande contrato da carreira, né, ver se ali fica no Pacers ou encontra algum outro time que vai dar um contrato grande de 4, 5 anos para ele se garantir até o final da carreira ou muito perto disso, porque vale lembrar também que a NBA acertou o novo acordo de televisão recentemente, então o cap, né, a verba que os times têm para montar os seus elencos também subiu, por isso, por consequência, os salários também estão subindo, né, nesta temporada. Os salários que estão sendo assinados agora estão sendo salários maiores do que em média, do que a gente tinha visto, porque os times têm mais espaço e o dinheiro vai mais para os atletas, e o Siakam com certeza está vislumbrando isso aí. Não que assim ele esteja passando fome, né? Ele ganhou 38 milhões de reais na última temporada, milhões de dólares, 38 milhões de dólares na última temporada, né? Também não é nenhum coitado, mas claro, tá ali visando o pé de meia dele, porque com 30 anos é difícil ele imaginar ter mais 2 grandes contratos, né? Deve ser mais um de 3 a 5 anos, e depois a tendência é diminuindo bem. Sim, e um fato curioso, Guanais, é que Camarões vem numa série aí de jogos sem perder, viu? São 8 partidas invictas até nos últimos 8 jogos, né? Venceu Bahrein, Líbano, Guiné, Tunísia, Mali, Senegal, Egito e para encerrar, né, essa sequência, o primeiro time não africano ali, né? Ou não, o Bahrein ali é do Oriente Médio, mas também não é grande destaque, né? Mas o primeiro time europeu, digamos assim, a Geórgia, né? Então vem numa sequência de 8 vitórias Camarões, hein, Guanais? E vai ser o adversário do Brasil no dia 4, né? Pra sorte do Brasil, Camarões vai pegar Montenegro antes, né? Então, os times já vão saber mais ou menos do que precisam, né? Mas ainda assim, mesmo que esteja num bom momento, ainda acho muito pouco para fazer frente ao Brasil. E aí na outra parte, né, na outra chave, a Geórgia, ela já em Riga, além de perder para Camarões, né, por 67-66, mesmo tendo 20 pontos do Mamoukelashvili e 16 do Şengelya, depois venceu o Egito por 78-46, com aí um desempenho bom do Korsantia e do Bitadze, além de um duplo, quase o duplo-duplo do Mamoukelashvili. Novamente, né? São sempre os mesmos nomes aí da Geórgia, mas sempre tem que ficar de olho. Dá pra ver que o Egito não é um grande parâmetro também. Tá na lista de todo mundo aqui. O Egito não é bom já há alguns séculos, viu, Guanais? Pois é. Já a Filipinas, que já tem algum tempo, algumas semanas já os seus atletas definidos, enfrentou a Turquia, né, uma boa preparação até contra a Turquia, foi derrotado por 84-73 e depois perdeu para a Polônia por 82-80. Nos 2 jogos aí se destacaram, né, o Justin Brownlee, que fez 21 pontos contra a Turquia, depois 30 contra a Polônia. É um jogador norte-americano, né, estadunidense, com essa naturalização das Filipinas, até por jogar algumas temporadas por lá, tá com 36 anos. E outro cara que apareceu também foi o Junemar Fajardo, que também já tá com seus 32 anos, é dessa geração um pouco mais antiga das Filipinas, fez 17 pontos contra a Turquia, 10 contra a Polônia. São 2 nomes importantes também com experiência, além do Kai Sotto, né, que tá jogando no basquete japonês, mas infelizmente contra a Turquia, por exemplo, ele saiu com 5 faltas, faltando ainda 8 minutos para acabar o jogo, né? Então tem que tomar cuidado com falta também, o Kai Sotto para as Filipinas. Por fim, vamos falar da seleção da casa, o time a ser batido, né, a Letônia, o Guanais, que também enfrentou o Egito e venceu por 84-63 e depois foi derrotada para a Finlândia por 90-84, aparentemente rodando muito o elenco, né, e a gente tem inclusive a convocação, né, da Letônia confirmando, né, que o Porzingis não vai estar, né, aí a gente tem como destaque, né, o Davis Bertans, o Zagar vai estar, né, nesse time. É um time muito que
a gente conhece, né, desde o do Mundial. Com certeza, é um time fortíssimo. Você tem também o Kuroks também, que jogou demais, o Smits, os Oryx. Cara, é muita gente boa nessa Letônia. Vamos ver se eles mantêm um bom momento, eles vão estar empolgados, vão vir com tudo para cima, tentando aproveitar o fato de jogar em casa. A Letônia hoje é o 6º país no ranking mundial, tá, da FIBA. É claro, ranking mundiais das federações não sempre quer dizer muita coisa, mas mostra como vem numa situação interessante, né? Como conseguiu campanhas de destaque em grandes torneios recentemente, e o fato, realmente, mais uma vez, de jogar em casa, de ser empurrado pela torcida, pode acabar fazendo muita diferença para esse time letão, que pode bater ali nas Olimpíadas pela primeira vez, né? Pois é, jogos acontecendo na Arena Riga, como eu disse, começando já nesse dia 2 de julho, a estreia vai ser justamente Brasil e Montenegro, horário de Brasília 9h30 da manhã, depois 1 da tarde no horário de Brasília também, Geórgia e Letônia. No dia 3 tem Montenegro e Camarões, Letônia e Filipinas. E destacar, né, são sempre esses horários, 9h30 da manhã e 1 da tarde no nosso horário aqui de Brasília. E depois dia 4, Filipinas e Geórgia, Camarões e Brasil. E aí, né, os 2 classificados de cada grupo, né, avançam para a fase semifinal. No dia 6, primeira semifinal às 9h30 e a segunda 1 da tarde. E aí no dia 7 de julho, a definição da vaga olímpica a 1h da tarde no horário de Brasília, direto da Letônia. Aí a gente vai ver se o Brasil vai estar lá. Jogos transmitidos pela ESPN ou também pelo Disney Plus, né? Lembrando que o Star Plus, né, que era o streaming da ESPN, foi fagocitado pelo Disney Plus, já faziam todos parte do mesmo grupo, né? Mas agora é só pelo aplicativo da Disney mesmo. O Star Plus virou uma aba por lá. Vai ser muito engraçado, né? Você vai abrir o aplicativo ou no seu computador, né? Vai abrir o streaming e quais seriam as sugestões? Moana, Star Wars e um Brasil e Montenegro. Mas enfim, tudo bem. Você quer ver Piratas do Caribe ou você quer ver Geórgia e Filipinas? Enfim, escolhas. Vamos nessa. Muito bem, fica então a expectativa para o pré-olímpico e vamos dar sequência aqui no nosso podcast. Vamos seguir com o assunto de seleção brasileira, Guanais. Vamos para a seleção feminina, porque aquilo que a gente estava até esperando, né, de rescaldo do acontecido na semana passada, o José Neto pediu demissão. Não é mais técnico da seleção feminina. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. A maneira como isso aconteceu foi complicadíssima. Ele fez uma nota nas suas redes sociais dizendo que, diante dos acontecimentos envolvendo o preparador físico Diego Falcão, que falamos semana passada, também seguindo os princípios e valores da minha fé, da qual devo tudo, sou o que tenho, venho comunicar que deixo hoje o meu cargo na seleção brasileira de basquete. No final, ele ainda coloca que não existe, na vida não existe prêmio, não existe castigo, o que existe é consequência, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Da semana passada para cá, o debate em torno da seleção feminina se agravou, né? Se polarizou ainda mais. Representantes políticos de extrema direita abraçaram a causa do Diego Falcão, colocando-o como vítima nessa história toda, criticando, né, a sua demissão, que agora você não pode mais emitir opinião. É aquilo que todo o nosso parecer sobre o tema a gente já falou semana passada. Quando o José Neto anunciou que ia sair também, esses mesmos personagens já o catapultaram também à condição de vítima. Ele também cresceu muito sua participação em redes sociais, já ganhou vários seguidores, foi presença em posts desses nomes, Nicolas Ferreira, Ana Paula Henkel, Maurício Souza, aquele do vôlei, essa galera de sempre. E os ataques às atletas também continuaram, principalmente Damires, Clarissa, suas familiares e também um rescaldo ainda das jogadoras do Sub-18, né? Quando isso a gente acabou nem falando semana passada, né?
quando o Sub-18 perdeu para os Estados Unidos na estreia da competição da Copa América, que inclusive o Brasil avançou, né, até a fase necessária para conseguir a classificação para o Mundial, elas também foram muito atacadas. E elas, vale lembrar, são crianças ainda, né? São atletas ali de 16, 17 anos. E foram atacadas nas redes sociais por diversos simpatizantes da extrema-direita contra todo a lacração. Todo o chorume chegou lá. Correto, todo o chorume chegou lá. A Damires tem uma irmã que é deficiente, mandaram mensagens para essa irmã deficiente dizendo que, olha só, você não deveria ter sido abortada também, e coisas do tipo. E de tudo isso, o que mais me assusta e o que mais me decepciona na visão que a gente tinha, na imagem que a gente tinha do José Neto, é claro, assim, ele ainda tem a opinião dele, por mais escrota e por mais fora da noção da realidade dele, que por mais que essa opinião possa ser ruim, ele ainda tem a opinião dele, mas a falta de senso, a falta de visão de que ele e Diego Falcão foram responsáveis diretos por ataques sofridos pelas atletas que eles comandavam, e ele simplesmente sai sem deixar um desculpa, ou é uma decisão minha, não ataquem as meninas, para com isso, não sei o quê. Cara, ele simplesmente largou as próprias atletas aos ataques de uma extrema-direita raivosa e completamente assediadora, que passa dos limites em N aspectos. Ele simplesmente largou as suas atletas, a toda essa turba, foi catapultado ao papel de vítima, e daí, fazendo stories, agradecendo todo mundo que acha bonitinho o que ele fez, a lealdade entre 300 aspas dele ao Diego Falcão, lealdade essa que ele não teve às próprias comandadas que ele tanto dizia proteger e defender, e simplesmente jogou aos leões e largou lá, e deixou lá. Isso eu acho que foi uma mancha na carreira, na trajetória do José Neto. Vitoriosa, um dos melhores técnicos que a gente tem no Brasil hoje no basquete. Sim, tá? Não é isso, não é essa discussão. Mas é uma mancha no que ele tem à disposição a oferecer enquanto líder, enquanto cabeça de um grupo. Muito ruim essa saída, extremamente melancólica, uma passagem de 6 anos que já foi ruim em resultados, tá? A gente até via ali um trabalho, uma tentativa de desenvolvimento, mas em resultados nunca conseguiu nada, a verdade é essa. E agora sai com essa chaga, deixando ali suas atletas completamente expostas por ações dele e do seu próprio preparador físico. As reações das atletas foi justamente a partir deles mesmo, né? Eles que provocaram essa situação, o preparador físico que provocou essa situação, e eu vi até a Clarissa falando, né? Tipo, a gente não pediu a demissão deles, a gente fez o posicionamento, né, e depois a CBB acabou tirando o preparador físico e tal. Mas eles não pediram a cabeça de ninguém, ou coisa do tipo. Foi justamente... É lógico que não havia clima para seguir ali, né? Mas não foi nada direto, assim. A gente não quer que eles fiquem e tal. A CBB, primeiro que a CBB não se posicionou em nenhum momento, mas teve esse afastamento que ocasionou também a saída do Neto. E assim, postura do Neto completamente deplorável, né? Nesse cenário, nessa situação. Talvez revela um pouco aí da passagem dele toda pela seleção, né? Mostra também uma parte muito importante que a gente não leva em consideração, ou nenhum discurso leva em consideração isso, que é a diferença de trabalhar com naipe masculino e naipe feminino, tanto tática e tecnicamente, como também em questão de comportamento, porque a gente está falando de um treinador homem lidando com um elenco feminino. Posicionamentos são diferentes. Ainda mais, né? Estamos num mundo diferente do que há 50 anos atrás, né, como parece a mentalidade dessas pessoas. É um cenário em que na verdade, o preparador físico, né, inicialmente, se posicionou de algo que não lhe diz respeito e que ele não tem conhecimento algum para falar. E acabou ouvindo o que não devia e o cenário todo explodiu. Mas revelou também que o Neto e a sua comissão técnica aí não teve a empatia necessária para compreender, né, a situação. A gente fala dessa mudança, né, de naipe que acontece em várias modalidades, por exemplo. No vôlei, por exemplo, você tem treinadores que têm sucesso nos dois naipes, com certeza. Mas boa parte não tem.
Boa parte vai bem só no masculino, boa parte vai só no feminino. Até porque não consegue entender as diferentes maneiras de lidar com situações que o homem tem que se colocar no lugar da sua atleta, né, enquanto mulher, ter essa consciência, e aparentemente não teve isso o Neto. Isso acaba afetando muito esse final de passagem dele pela seleção. O discurso dele do preparador físico é aquele mesmo cenário aí atual, né, da política, né, dos homens em situação de privilégio querendo impor algo para outro grupo em nome de uma coisa que eles também não compreendem, né? Pode ter certeza que eles não compreendem. E é mais o mesmo aí desse discurso ultraconservador, não à toa tá caindo nos braços dessa galera, né, que a gente vê aí no dia a dia. Pessoas que não sabem nada do assunto, falando merda e orgulhosas da merda que estão falando. Porque ganha ainda uma repercussão, né? Então, cara, mas eu acho que ainda assim, eu concordo com tudo que você disse, mas a questão da liderança também, da falta dela, foi algo que me pegou muito. Porque, vamos lá, quando o José Neto saiu do São Paulo, essa informação do São Paulo, do Flamengo, até quem me lembrou essa informação, isso foi o Lucas Rocha, né, que passou muito tempo na cobertura basqueteira também, tá comentando os jogos da LDB conosco, aqui no Duas Saídas. Quando o José Neto saiu do Flamengo, o Flamengo tentou manter o Diego. Tá? Tentou manter o Diego, que fazia parte da comissão. Diego foi atrás do José Neto, né? Mesmo ali com a oferta do Flamengo para ficar, ele se jogou, lançou ali no desconhecido da Angola e tal, com o José Neto. O José Neto já não seria grandes coisas ele fazer isso, mas ele poderia muito bem falar, olha, em lealdade ao preparador físico, Diego Falcão, estamos juntos há sei lá quantos anos, também partilho dos seus valores, mas foi uma discussão muito mal feita, foi algo mal interpretado pelas redes sociais, que gerou ataque às minhas atletas, peço, por favor, como último ato da seleção, que cessem os ataques, elas não têm nada a ver com nada isso, e papapá. Mas assim, só jogou, sabe, só largou lá e fica repostando, dando mídia para quem atacou e ainda ataca suas atletas. Foi realmente decepcionante demais nesse sentido. E também, muito longe de tentar entrar numa superioridade moral, intelectual ou algo do tipo, mas a discussão de aborto, entre várias outras no Brasil, ela é muito atravessada por argumentos religiosos, né? E isso é muito claro, é muito nítido para qualquer um que presta 30 segundos de atenção sobre o tema. Mas nesse caso, não percebeu o contexto de que tudo isso veio a partir de um projeto que utiliza a religião como palanque político, não percebeu que ele foi usado. Ele não percebeu que, além de tudo, ele está sendo usado. Então, eu sabia, além de tudo, foi covarde e foi burro. Foi burro, sem faltar meia palavra aqui. Se quiser, eu repito, ele foi covarde e foi burro. Aspectos religiosos são uma discussão à parte nesse debate, tá? E que devem sim ser levados muito em consideração. Mas não tem a capacidade de ver que está sendo usado. Muito triste, muito decepcionante realmente. E no final das contas, ele perdeu o Petros de Luanda meses atrás e agora perdeu a seleção brasileira. Ele ficou desempregado duplamente. Claro, mas a seleção brasileira tenha todas as suas questões, né, de contratos com o treinador, mas agora está aí parado, alçado a um nível de personagem político que nem esse capital vai poder aproveitar a curto prazo, porque não vai poder, nenhum deles pode se candidatar a nada. Então, além de tudo, vai ser esquecido rapidinho, tão logo as eleições, o período eleitoral começar de verdade. Pois é, e parabenizar aí a postura das atletas também. Não tem que debater com quem tem essa postura mínima aí pró-estupro. E se a conclusão da pessoa, pelo argumento que seja, tenha esse viés, é muito importante que a gente esteja do lado oposto. E agora é preciso estar do lado delas também, né? Viu, CBB? É importante ter também esse apoio, né, às atletas, como o Guanais mencionou, essa perseguição que está tendo agora. E eu digo mais até, né? Eu acho que é urgente aí, pensando em cenário do basquete, a maior participação das mulheres aí, uma função além quadra, né? Elas têm muito mais a oferecer pra gente e trazer uma mentalidade diferente também, né, pro basquete feminino. Eu acho que
cabe em uma mão aí a quantidade de treinadoras no Brasil, nas comissões técnicas, que ainda são majoritariamente masculinas, né? São poucas as mulheres em cargos diretivos. Basta ver aquela foto lá da reunião da LBF, né, para definir os assuntos da próximas temporadas. Acho que eram 10 pessoas, 2 mulheres. A gente fica na esperança que as mulheres se sintam bem-vindas também, né, para mudar esse cenário. Porque a gente também sabe o quão difícil é mudar isso, né? O quão difícil entrar né, numa confederação, numa liga, num clube que tradicionalmente é masculino ali, né? E é muito difícil isso acontecer, né? Em que a gente encontre, né? Essas mulheres encontrem esse caminho. A gente tem, por exemplo, uma geração passada aí, né? De grandes atletas, algumas até tentaram fazer aí alguma questão de algum cargo diretivo, né, organizacional, mas encontrou entraves, encontrou dificuldades para isso, né, e a gente não conseguiu capitalizar em nenhum sentido, né, uma geração fantástica que a gente teve, que a gente em algum dia, em algum momento consiga ter um pouco mais disso. Eu pego, por exemplo, a WNBA, né, que tem muitas treinadoras. Acho que a maior parte dos times é composto aí, tem a treinadora, tem a comissão técnica com muitas mulheres. Tomara que um dia a gente possa ter também mulher no basquete, para acabar um pouco também com essa visão que a gente tem e que situações como essa não ocorram novamente. E a gente falou mais disso também no episódio passado, mas sobre a questão em si, né, quando na época era apenas o Diego Falcão, como que é complicado você ter esse tipo de posição na condição que eles tinham, né? Que foi muito mais além de não gostaram da minha opinião. O Zé Neto também, nessa semana, ele ainda curtiu postagens que criticavam as atletas. Pra você ver, né? Que pariu. E ao que consta, talvez esse assunto ainda possa reverberar ainda mais, porque até o Demetrio Vecchioli do UOL, né? Ele aparece toda semana aqui, né? Eu menciono o Demetrio. Ele até mencionou que tá para sair uma entrevista com uma das atletas da seleção, que mostra que tinha mais coisa além disso, né? Que tinha mais coisa, além dessa história do apoio ao projeto do PL do aborto, e isso foi confirmado por algumas outras fontes, né? Algumas outras pessoas também disseram que sabiam de mais coisas que podem vir à tona nas próximas semanas. Enquanto isso, a seleção feminina está sem treinador. E nesta semana, Fábio, foram definidos os grupos do Sul-Americano, que vai ser disputado, veja só, a partir de 29 de agosto. Né? Então, em menos de 2 meses já vai ter competição da seleção feminina. O Brasil caiu no grupo A, ao lado de Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina. São 5 integrantes, e o grupo B tem 4 integrantes, é Colômbia, Equador, Paraguai e Venezuela. É uma competição que classifica para a AmeriCup. Os 2 primeiros de cada grupo avançam, e as 3 melhores seleções, além do Chile, vão para a AmeriCup. O Chile sediará, então, é por isso que está garantido. A gente fala mais dessa competição quando chegar mais perto, mas fato é, daqui menos de 2 meses tem competição, estamos sem treinador, e é hora de agir. E tem uma grande chance da CBB de fazer diferente, de aproveitar que a gente tem uma geração nova vindo aí, com Camila, com Stephanie, forçando um pouco mais, com a Ayla também McDowell, que em 2028, por exemplo, na próxima seleção, na próxima Olimpíada, já estaria ali com 21 anos, então é uma peça que pode sim ser considerada já para esse ciclo, e tem uma grande oportunidade nas mãos a Confederação Brasileira de Basquete. Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos aguardar, e você citou alguns desses nomes aí do futuro não, né? Agora do presente da seleção brasileira. Camila e Stephanie, né? Nas suas aventuras como rookies na WNBA, né? Permanece. Da Camila, da Stephanie mais ou menos, né? Continua aquela mesma situação de pouco espaço no Dallas Wings. Apesar, inclusive, né, do Dallas Wings estar desfalcado, né? Continua sem contar aí com a Satu Sabali. Jaylen Brown também jogou muito pouco, a Sims. Estava até vendo um artigo do USA Today destacando o Dallas Wings, situação de momento da equipe, justamente as suas lesões, né, seus desfalques. E mesmo assim, né,
até revoltante, né? O cenário. A Stephanie Soares, na última partida, no dia 29, contra o Seattle Storm, jogou 2 minutos. Jogou 2 minutos. E no finalzinho do jogo, né? O Dallas Wings perdeu por 20 pontos. E ela jogou no finalzinho, né? Naquele garbage time lá, que nem conta como jogo direito, né? Então... o time tá praticamente abrindo mão pra pegar um draft alto novamente, né? Mas tudo bem, mas uma coisa você abrir mão, outra coisa você esconder alguém do potencial da Stephanie, que pode estar vindo de uma temporada inteira lesionada, pode ainda ser rookie, mas olha a situação do seu time, né? Poxa, dava pra forçar um pouco mais, dá pra usar um pouco mais. Enquanto a Camila Cardoso, ela foi um nome importante na vitória do Chicago sobre Indiana Fever, jogando 28 minutos com 16 pontos e 10 rebotes, inclusive na reta final ali foi importante com os rebotes decisivos. Novamente, né, ela costuma jogar bem contra o Indiana, foi muito bem nessa partida e depois acabou tendo exibições um pouco abaixo aí contra o Las Vegas e contra a Minnesota. Contra o Las Vegas no dia 27, jogou 30 minutos, fez 5 pontos, pegou 8 rebotes. E contra o Minnesota, já nesse dia 30, né, no dia que a gente está gravando, ela fez 3 pontos apenas, pegou 10 rebotes. Mas um jogo em que o time inteiro do Chicago jogou mal, né? Até a India Reese teve um aproveitamento muito ruim nos arremessos. E ela teve volume, né? Ela ficou 1 de 9. Né? Então, um aproveitamento realmente muito ruim. E é curioso, né? Porque a Camila geralmente arremessa bem próximo à cesta. É muito difícil você ver pivôs com aproveitamento tão ruins. Pivôs nas características dela, né? De chute mais próximo à cesta e realmente não foi um bom jogo. Mas sim, tá jogando 30 minutos. A gente já vê que ela faz parte plenamente do quinteto principal aí desse Chicago Sky. E então o Chicago tem nesse momento 6 vitórias e 11 derrotas da 9ª colocação. O Dallas Wings vem logo atrás com 4 vitórias e 14 derrotas. O time que tem uma vitória em 10 jogos nas últimas partidas aí. E no Indiana Fever a gente tem a Damiris Dantas, que ainda não estreou, mas está começando a ser relacionada, né? Ela foi 2 vezes, ela ficou no banco, não entrou nas partidas, mas antes nem isso. Então, talvez a gente esteja vendo aí indícios de uma recuperação da Damiris Dantas, que muito em breve pode acabar jogando pelo Indiana Fever, que está em 8º, né? Então, tá o Indiana, o Chicago e o Dallas em 8º, 9º e 10º, os times das brasileiras na WNBA. É o trenzinho. Exatamente. E a gente fala de basquete feminino também agora na nossa quebrada aqui, né? Falar da LBF, as semifinais dos jogos 1, né, das séries entre Sampaio e Campinas, César Araraquara e Ituano, né? Ituano e SESI, foi pra conta. Nos 2 jogos, inclusive, né? Placares baixos, jogos tensos, né? Jogos pegados. Vamos começar a falar de Campinas e Sampaio, né? Que foi o jogo que aconteceu em Campinas. Aliás, placares baixíssimos e torcidas também baixíssimas, o número de torcedores. Bom, Campinas e Sampaio não foi um dos melhores jogos aí dessas 2 equipes, claro, mas acho que prevaleceu o jogo mais regular do Sampaio no primeiro tempo, né, quando o time fez ali 38-22, um volume que o time conseguiu ali em lances livres, em bolas no garrafão, com a Isa Sangali e a Cauane. Depois o Campinas tentou no segundo tempo uma reação, reduziu as faltas ali, né, reduziu os lances livres do Sampaio e aí conseguiu ter um maior volume no garrafão. E chegou no quarto período 10 pontos atrás. Só que aí essa superioridade, né? Você tem que tirar 10 pontos do Sampaio, mesmo tendo 10 minutos ainda para disputar, é difícil de conseguir, né? E Campinas até chegou a diminuir para 2 em 48-50. Só que aí teve lei da ex, né? A Isa Sangali apareceu muito bem e a Sassá também foi importante para acabar com essa reação do Campinas, que quase rendeu ali o empate, e no final o Sampaio acabou, né, com a reação campineira para garantir a vitória. Até pelo placar não parece que foi um jogo equilibrado, mas quando eu falei da diferença de 2 pontos, foi com 3 minutos para acabar.
Né? A diferença estava em uma posse ali, com pouquíssimo tempo ainda de jogo. Então o Sampaio conseguiu essa vitória e segue como favorito, mas Campinas tem experiência, tem jogadores capazes de engrossar o jogo lá no Castelinho, viu, Guanais? Sim, foi um jogo de aproveitamento bem ruim dos dois times, né? Mas é muito relevante o fato de que o Campinas ficou, né, 2 pontos atrás, faltando 3 minutos, e não pontuou mais. Não é que ainda o Sampaio foi melhor e conseguiu, no saldo ali, uma cesta para lá, uma cesta para cá, retomar a vantagem. Não. Ele travou o Unimed Campinas, que não pontuou nos últimos 3 minutos e meio de jogo. E aí conseguiu a vitória realmente num grande jogo, numa grande atuação das atletas que você mencionou. E aí, vamos lá, né? Encarar o Sampaio precisando ganhar 2 no Maranhão, tarefa hercúlea para o Unimed Campinas. Sampaio com 1,5 pé na semifinal. Aí o Campinas vai ter que ganhar as 2 lá no Castelinho. O primeiro jogo acontece nessa segunda-feira, 7 da noite. E se necessário no dia 3, na quarta-feira, também às 7 da noite. Né? Realmente um cenário muito complicado para o Campinas aí, que já bateu, né, um teórico time favorito aí, que era o Santo André, mas nada se compara ao Sampaio, o time que perdeu uma até aqui na temporada, né? Então o cenário tá difícil pro Campinas. E na outra série, aí o negócio tá pegando fogo, viu? Também foi um placar baixo, né? 57-55, mas uma disputa maior aí durante todo o jogo, viu? Um equilíbrio impressionante. O SESI começou com mais volume no garrafão ali com a Letícia Josefino e a Aline. Só que o Ituano respondeu com Gabi Guimarães, com a Leila, mantendo a partida equilibrada até um intervalo ali. Na volta para o segundo tempo, o Ituano conseguiu 2 bolas de 3 com a Lê Lisboa, que levantou, né? Conseguiu ter a vantagem subindo para 7 pontos. Essa foi a maior vantagem do jogo. Mas aí depois, logo na sequência, veio a Sossô também com 2 bolas de 3, acabando com a vantagem. E aliás, 4 bolas de 3 do SESI no terceiro quarto, né, sendo providencial para manter o time no jogo, porque chegou no quarto período só 2 pontos atrás, né? Essas bolas no perímetro ajudaram pra caramba. Aí durante as trocações de bola no quarto período, né, um equilíbrio intenso ali, intensidade física também, a Gabi Guimarães, justo ela, né, acabou sentindo ali no desgaste físico, e foi nisso, né, a partir disso que a Letícia Josefino voltou a aparecer. A Lê Lisboa tentou marcar ela, a Monique tentou parar ela também, mas nenhuma das duas conseguiu parar sem fazer falta. E aí a Josefino foi pros lances livres, né, conseguindo lá na reta final fazer arremessos certeiros da linha de lance livre para garantir a vitória. E o SESI também com boas defesas, limitando o Ituano na reta final. Agora precisa vencer só uma das 2 partidas lá em Itu para chegar a mais uma final. Mas de fato, acho que até em comparação com a outra série, essa é uma série mais aberta aí entre Ituano e SESI Araraquara. Tanto pelo que foi a temporada, né, quanto que pelo fato dos jogos serem em Itu, né, a partir de agora, né? O jogo 2, nessa segunda-feira, às 9 horas da noite. Jogo 3, se necessário, também às 9 horas da noite. Na quarta, segue aquele esquema que a gente até criticou semana passada, né, de que podia intercalar os dias das semifinais, né? Mas são as 2 séries no mesmo dia, em horários diferentes. Mas realmente muito mais aberta essa série entre Ituano e Campinas, e que a gente consiga ter, né, partidas mais, primeiro, com maior presença de público e com uma pontuação um pouco melhor também. Claro, as defesas acabam tendo um papel muito importante em momentos cruciais como esse, a tensão também é grande, mas um jogo com aproveitamento melhor faz bem também para o campeonato. Não foi legal no NBB, nas finais, né, a gente vê o Flamengo não batendo 60 pontos, não é legal a gente ter semifinais em que nenhum dos 4 times envolvidos ultrapassa os 60 pontos. Não é atrativo, não é interessante que isso acabe melhorando um pouco também nas próximas partidas.
Em Araraquara o cenário só não foi pior de público, né? Porque tinha ali a presença de crianças ali, acho que teve a presença do pessoal do SESI, e que deu um pouco mais de gente, né? Ainda mais do Gigantão, né? Que é um ginásio maior do que o ginásio do SESI. Precisa ter um trabalho melhor, né? Precisa chamar o público, porque realmente... semifinal. É semifinal. Não é um jogo qualquer, é semifinal, poxa. E a tradição já, né? O time de Araraquara, realmente é triste a gente ver um público baixo, assim. Foi assim ao longo de todo o campeonato e continua assim nos playoffs, né? Infelizmente não tem um chamariz necessário a LBF até aqui, infelizmente. E, de novo, poderíamos estar vendo atletas olímpicas em quadra, né, caso tivéssemos conseguido a classificação lá atrás, em fevereiro, num grupo acessível no Brasil, mas que não rolou. E, enfim, agora o basquete fica sem atrativo, sem treinador, e a bola gira, né? A bola de neve continua girando e continua aumentando. Bola laranja também gira. Também. Mas é rosa, né? Na LBF é rosa. Isso, lá é rosa. Né? Encerrado o assunto basquete feminino por hoje, vamos trazer um assunto que a gente até deixou escapar da última edição, Ganais, que a gente já estava com tempo estourado. O NBB terminou, né? Eu acho que é o momento da gente também fazer um balanço, né, de como foi a temporada, porque eu lembro que quando começou o NBB a gente falava, né, do peso que era essa edição, né, de ser uma edição difícil, né, com 19 equipes, a maior de todos os tempos, né, e que exigiria também, até por conta da então pressão ali da CBB, né, sobre a Liga Nacional. E agora é o momento, né, da gente ver o que foi de bom e o que foi de ruim no NBB. Quanto a essa disputa com a CBB, a Liga Nacional de Basquete saiu muito bem vitoriosa, principalmente porque alguns dos trunfos que a CBB apresentava, as cartas na manga que ela apresentava aos times na tentativa de seduzi-los a disputar o próprio campeonato, se esvaíram, né? A questão financeira, o NBB conseguiu também auxiliar os clubes nos custeios ao longo da temporada, inclusive não só nos custeios, mas também dando uma verba ali no começo do ano, parte do patrocínio recebido pela Caixa. As vagas nas competições internacionais continuam com o NBB, principalmente na Champions, tá? Na BCLA o NBB continua muito tranquilo, na Liga Sul-Americana ainda pode haver uma discussão, mas a tendência é que tenhamos times do NBB na competição também. O acordo com a Dream Factory subiu no telhado, acabou subindo no telhado, e a CBB perdeu seus principais atrativos. Deve perder também, por exemplo, o Cruzeiro, né, que manifestou interesse em participar do NBB, já disputa a LDB. Vitória para clube também manifestaram interesse, tem sua participação um pouco mais improvável na próxima temporada, mas já mostraram que querem, que desejam fazer parte ali do ecossistema Liga Nacional de Basquete. O Praia, inclusive, durante muito tempo disputou as LDBs, né, não disputou nessa temporada, mas não disputa nessa temporada, melhor dizendo, mas durante muito tempo fez parte da competição e gostaria de um retorno para o time adulto. Então, esse ponto, primeiro, a gente tem que levar em conta. Essa disputa com a CBB não deve ser um fator para a temporada 2025-2026. 2024-25, perdão. O que não pode fazer com que a Liga Nacional se acomode, né, pela ausência de concorrência, porque muitos pontos ainda precisam ser melhorados. Mas vamos falar primeiro do que foi legal, né, nesse NBB. A gente viu muito uma evolução ao longo do ano, né? A gente começou com um campeonato com poucas transmissões, um campeonato com muitos times, mas naquele velho problema do acesso a produtos desses times, um campeonato sem patrocínio, né? Ainda a Caixa chegou antes do campeonato começar, né? Ele já começou como NBB Caixa, mas a temporada virada ali de junho e julho do ano passado ainda não tinha esse acordo. Tivemos um recorde de times e era um cenário um pouco incerto. Aí, ao longo do ano, veio o patrocínio com a Caixa, veio a loja do NBB, que é algo reivindicado pelos fãs há muito tempo, que por mais que não seja uma fonte significativa de renda nos clubes, está fazendo um trabalho legal.
Claro, precisa de um envolvimento maior de todos os times, tá? São poucos que têm ainda uma gama muito grande de produtos ali para serem vendidos. Alguns têm apenas uma ou outra camisa, geralmente de jogo. Outros não têm nada, né? O Cerrado, o Botafogo não tinha nem isso, mas a Liga vai fazendo coleções específicas para Jogo das Estrelas, coleções específicas de grandes atletas e em times interessantes, né? Começou com Alex e Chamel, com o MVP do Lucas Dias, já lançou uma do Lucas Dias também, que está muito bonita, por sinal. É um movimento interessante. É um movimento interessante que não modifica o cenário, mas mostra o caminho que a Liga está vislumbrando para o basquete nos próximos anos. A partir do segundo semestre, teve o Basket Pass, né, que resolveu ali a questão das transmissões, dando 100% de transmissões ao NBB. Claro, o Basket Pass pode entrar no lado positivo e no lado negativo, a gente vai falar disso mais para frente também, mas foi uma questão interessante. O NBB ID, que foi uma iniciativa lançada lá no comecinho da competição, mas que não foi posta em prática ainda, é uma plataforma que permite a gestão e o envolvimento dos times com seus torcedores, principalmente possibilitando com que os times saibam exatamente quem é o público que vai ao seu ginásio, né? Qual é o perfil demográfico, financeiro, e é uma plataforma que permite também uma série de promoções e ações e ativações com o seu público através dela, que ainda não foi posta em prática, ao que tudo indica vai ser colocada a partir da próxima temporada e tem o potencial de ajudar a resolver um dos grandes problemas, que é a questão do público, né? Ou pelo menos diminuir esse gap que a gente vê que ainda é muito problemático. A gente sempre fala, né, que os times não sabem quem é o seu público, o basquete brasileiro não sabe qual é o seu público, né? E essa plataforma tem a questão de resolver. Eu acho que foram muitos pontos positivos nessa temporada de um NBB que, sim, cresceu muito ao longo do ano, termina muito melhor do que começou e, ao que tudo indica, vai ter uma certa tranquilidade a partir do próximo ano, seja pelo aporte garantido da Caixa, seja pela ausência aí das tentativas da CBB de tomar para si o campeonato. Ele chega para uma próxima edição já, acho que num outro nível, assim, num outro patamar, e até já com reconhecimento, né, de algumas conquistas, de algumas coisas que o NBB passou, até com certo ineditismo, né, com essa questão aí de maior times, né, isso afetou com relação, principalmente no começo da temporada ali, a não presença de algumas transmissões, alguns jogos não sendo transmitidos, apagões de jogos, como costuma falar, apagão de transmissões. O pessoal teve que correr atrás um pouco ali em busca de uma parceria que garantisse minimamente uma maneira de ter todos os jogos disponíveis. Conseguiu a partir do Basket Pass, e a gente vai falar um pouco mais aqui a pouquinho. E acho que esse é um dos pontos assim importantes, né? O NBB chega numa próxima temporada acima do que estava, né? No último ano. Eu vejo como um avanço. A gente até refletia, né, com relação a edições anteriores, que era a falta de novidades, a falta de um avanço do NBB, até mesmo em alguns momentos regressão. Com tudo que aconteceu nessa última temporada, loja do NBB, uma retomada das transmissões por completo, né, do campeonato, patrocínio da Caixa, e até mesmo o interesse, né, dos outros demais times participarem, eu acho que a gente já consegue ver um avanço na Liga Nacional do que a gente via há algumas temporadas. Realmente um avanço institucional, de proximidade com o seu público, que ainda é muito pequeno. Alguns pontos que a gente reivindicava há muito tempo, né, que finalmente foram postos em prática pela Liga Nacional de Basquete para o NBB. Mas alguns pontos ainda pecam, né? O NBB ainda precisa melhorar muito. Vou listar aqui alguns deles. Primeiro, o público baixo, né? A gente viu ali alguns times sim fazendo bom trabalho. São Paulo mesmo com uma queda de rendimento do time, ainda tinha públicos interessantes. A Unifacisa, Bauru Basquete foi muito bem nessa temporada na questão de público, mas de maneira geral os públicos ainda bem baixos, e mesmo em momentos decisivos, né? Mesmo em playoffs a gente via ginásios vazios, não tão vazios quanto os da LBF, tá? Mas ainda muitos espaços, ginásios com muitos lugares. As próprias transmissões também, a gente pode tomar uma base, né, pelo Ibope,
que a gente consegue ter acesso, que a gente divulga também dos canais de televisão que transmitem, do próprio YouTube, do NBB, você vê que não evolui, né? Nesse ponto se manteve, em alguns pontos até regredindo, claro, e aí quando a gente analisa cidades específicas, tipo, Franca caiu, mas o time também caiu de rendimento, né? Foi melhorar no fim. Então tem alguns pontos específicos que podem ter alguns argumentos que justifiquem uma queda ou outra de público em alguns locais, mas de maneira geral ainda muito ruins. É algo que o NBB precisa trabalhar muito bem. E o NBB ID pode sim ser uma ferramenta interessante para os clubes nesse sentido. Um exemplo curioso, e que eu até não mencionei ao longo do ano, foi o que o Minas fez. No começo da temporada, o Minas deu uma camiseta, né? Distribuiu camisetas para sua torcida, e dentro dessa camiseta tinha um chip, tipo um NFCzinho, né? NFT? Não, NFC mesmo, de proximidade. Ah, tá. De proximidade. É Near Communication, alguma coisa, esqueci lá. E o Minas tinha o controle, o perfil e o controle das pessoas que iam aos ginásios, que foram ao ginásio ao longo do ano. E no final da temporada, presenteou os torcedores mais assíduos, porque o Minas tinha esse controle, né? Tinha esse número a partir das camisetas distribuídas no começo do ano. É um exemplo pequeno, um exemplo, mas muito interessante do que os times podem fazer com pouco, né? E essa plataforma também pode ajudar, tem potencial, né? Não vai resolver, tem potencial, porque, claro, é uma ferramenta, ela precisa ser bem utilizada e bem posta em prática também. Além disso, o nível dos jogos não foi o ideal, tá? Claro, para o NBB talvez não houvesse muito o que fazer diante das circunstâncias de um êxodo aí de atletas que foram para a Europa, que é algo que até a gente incentiva, mas foram muitos de uma vez, a reposição não foi a contento e ao mesmo tempo aumentou o número de times, o que pode ter espalhado um pouco o nível, por mais que até os atletas que fizeram parte ali das equipes que figuraram na parte de baixo da tabela, não sei se fariam muita diferença nos outros times, mas você dilui um pouco mais os seus talentos, né, em mais equipes, e a gente viu aí alguns aspectos, principalmente muitas varridas em playoffs, final com o Flamengo não batendo 60 pontos 2 vezes, algumas situações ali que deixaram o jogo um pouco mais pobre, um pouco mais feio, e para além de aspectos táticos, mais chatos de assistirem também, né? Sim, isso atrapalhou realmente. Tava até pensando em alguns elencos aí que tinha até um jogador bom, 2 jogadores bons ali, mas que, por exemplo, não tinha um pivô para ajudar, falta de um cara na armação com mais experiência, de fato diluiu mais, né, o campeonato, e também as montagens não foram lá tão boas, dilui mais ou menos, né? Porque a gente vê nesse cenário, né, em que aumentam-se as equipes, os times de maior investimento se destacam mais, né? E apesar de alguns placares que a gente teve aí surpreendentes, mas no final não foi muito surpreendente a maneira como terminou a competição. Acho que a única parte surpresa foi justamente o desempenho ruim do Flamengo na final. Mas no geral mesmo, né, foi mais ou menos o que se esperava. E aí a gente teve boa parte das equipes aí, né, com um desempenho não tão bom, né? Pelo menos. E outra coisa também, né? Times que tiveram até um investimento positivo, com alguma certa grana, não rendeu o esperado, né? Isso também tirou um pouco da. E aí não é nem culpa tanto da diluição, né? Aí exato. Pega um São Paulo. Montagem de elenco mesmo, né? Bauru não, perdão. Pega um São Paulo, um Corinthians, próprio Unifacisa, foram de fato bem abaixo. E aí, é claro, não dá para você colocar tudo nas costas da liga, principalmente pelo fato de que você não cresce o nível técnico todo ano, né? Mesmo em NBA, por exemplo, né? Às vezes é pior mesmo. A questão é ficar atento. Tem que ficar atento para que não se torne uma curva descendente, né? Claro, sim, você não evolui no mesmo ritmo para sempre, mas é algo a se notar para o próximo ano, ver se é possível fazer algo diferente, avaliar também como é que está sendo a montagem dos times, toda essa questão de gestão também, para cuidar
do próprio produto. Falando em cuidar do próprio produto, teremos alguma mudança aí na Liga Nacional de Basquete, na diretoria, talvez a visão que eles tentam vender o campeonato para o público e para empresas pode acabar sendo alterada. A gente vai analisando essa questão ao longo das próximas semanas. E por fim, Fábio, por fim não, né? Mais um aspecto, né, que a Liga precisa olhar com carinho e com um senso de urgência também, é o fato de que, mais uma vez, ela não consegue manter todos os seus times de um ano para o outro. A bola da vez, que deve encerrar as atividades ou suspender as atividades, é o Cerrado, né? Até a notícia veio à tona pelo Enéas Lima nas redes sociais, depois o presidente, o Dimitri, deu uma entrevista praticamente sacramentando que, a menos que um milagre financeiro aconteça por lá, realmente o Cerrado não vai disputar o NBB ano que vem. E, tudo bem, vai, o Cruzeiro vai, é legal, tá, um time de camisa em Belo Horizonte, mas, de novo, pela 16ª vez, né, a Liga não consegue, em todas as edições, todas, pelo menos um time, às vezes 2, eventualmente até 3, encerram ou suspendem as atividades no profissional. E não estou falando de rebaixamento, estou falando de parar as atividades por completo. Mais uma vez isso acontece e é uma marca muito triste também. Sim, é algo que é um problema crônico, né, do NBB, da Liga Nacional, desde do começo, né, dá para contar nos dedos quantas equipes ainda são remanescentes lá do começo e quantas equipes conseguiram, algumas que foram e voltaram, né, mas muitas que não voltaram mais. Ininterrupto só 5, né? Só 5. Os clubes olímpicos... 6. Minas, Paulistano, Pinheiros, Bauru, Franca e Flamengo. O resto, não. Alguns dos fundadores, como São José, seguem, mas com um hiato nesses últimos anos. E ininterruptamente só esses 6. E você citou 6, 4 são clubes poliesportivos, né? E aí você tem 2 associações, né, de basquete, justamente em 2 praças consideráveis, né, Bauru e Franca. Franca que em determinado momento quase fechou as portas também, né? Não fosse ali a dona Magalu ali, ia resolver, o negócio ia ser mais complicado. A Magalu chegou um pouquinho depois. Primeiro teve um trabalho aí de não vamos fechar, pelo amor de Deus. Sim, inclusive com boa presença do torcedor francano, né? Também, a diretoria o pessoal abraçou. E aí depois veio o Magalu e aí sim o Franca virou o que virou. SESI também. Tá. Sim, e a gente até pensa, né? Já estava levando em consideração, né? Cerrado e Brasília, né, 2 equipes na mesma praça, e não é uma praça assim que tem um atrativo de público tão grande, né? É difícil você ter 2 projetos por lá e 2 projetos novos, né? Por conta, inclusive, do fechamento lá do Lobos, e isso acho que também atrapalha um pouco, né, na questão de desenvolvimento. Mas Cerrado ainda continua tendo, né, sua categoria de base, né, o seu trabalho na base. Sim. Eu acho que isso e projeto na parte de baixo da tabela, né? Se você tivesse algum deles disputando lá em cima, ainda poderia ter atrativos maiores. Sim. Até porque o Brasília ainda cuida bem legal disso, né? Tem ações no ginásio, cuida bem ali do Nilson Nelson, faz diante da média do Estado brasileiro, ainda faz ali uma atividade legal nas redes sociais, mas em quadra não correspondia. Né, e o Cerrado nem esse extra-quadra tinha como força também, e aí acaba complicando, afastando o torcedor ainda mais. O Cerrado chegou a pegar algum playoff? Acho que não, acho que encerra essa passagem sem pegar nenhum playoff. Pois é, né, é uma parte importante do projeto, da evolução do projeto é isso, né, coisa que, por exemplo, o Pato conseguiu, é muito importante você ter essa parte. Lógico que não é algo que vai garantir a sua permanência, né? A gente lembra, por exemplo, da época do Caxias, né? Na primeira passagem do Caxias, que o time fez uma temporada histórica, né? Chegando aí nas quartas de final, mas no ano seguinte não teve, né? Fechou as portas, mas é algo que ajuda, né? Contribui para buscar um maior engajamento ali de investimento e tudo mais. O Cerrado não teve isso, né? E isso acaba
também atrapalhando, né, o desenvolvimento do projeto, que não consegue atrair o público necessário, né, e tudo mais. Então fica difícil mesmo, né, de seguir. E aí parte, né, do clube, né, da associação, parte também da liga, essa questão de engajamento, e a gente vai ver aí mais uma vez um time não permanecendo para a temporada seguinte no Novo Basquete Brasil. E assim, até um debate que veio, nem dá para falar que veio à tona, mas foi algo que foi levantado até ao longo dessa semana, foi a dificuldade que as associações têm de sobreviverem no basquete brasileiro e de fazer frente aos maiores orçamentos. Se a gente for pegar a classificação do último NBB, vamos lá, de baixo para cima, tá? Brasília, associação. Caxias, associação. Cerrado, associação. Botafogo, aí foge um pouco a regra, o time de futebol. Mogi, associação. Único, associação. Pinheiros, poliesportivo. Mas Pato, associação. Você vê que os piores times nessa temporada praticamente são todas associações. É de fato mais complicado você manter um time, você conseguir manter bons orçamentos sem mecenas, né? Porque quando vem um mecenas, que igual é o Franca agora, tem um Magalu por trás, igual era o Bauru ali na época de 2014, 2015, que tinha uma grande empresa da cidade por trás, igual também São José já teve apoio da prefeitura por trás. Quando você não tem um mecenas, um grande nome, despejando uma quantidade gigantesca de dinheiro, você não faz frente, sendo associação. Sim. É muito difícil. São vários os fatores para isso. É uma captação financeira mais difícil, é uma manutenção de categorias de base também mais difícil, porque você pega um paulistano da vida, também não tinha um grande orçamento esse ano, mas tinha muitos jogadores formados lá, né, de qualidade, que sustentaram o time no G4 durante praticamente todo o primeiro turno, que deram um campeonato paulista para esse time. Então, é complicado. Só que não é só a associação que acaba no NBB. É a maioria. A maioria dos times que encerram as atividades são associações, mas não apenas. E isso é algo que de fato tem que ser prestado muita atenção, porque a gente pode até acabar caminhando. Bom, vamos pegar a parte de cima da tabela então. Flamengo, Clube Poliesportivo. Franca, associação com mecenas. Minas, Clube Poliesportivo. Vasco, Poliesportivo. Bauru, esse é o time que furou a bolha. Não à toa o Paulo Jaú terminou como o melhor técnico da temporada, né? Estava na metade de baixo no ranking dos orçamentos, acabou numa semifinal. Unifacisa é uma faculdade, ainda é um terceiro modelo ainda. É outro modelo. É um outro modelo ainda. Paulistano, Clube Poliesportivo. Fortaleza, parceria com um clube de futebol. E aí, é muito complicado, claro, a gente tem que levar sempre isso em consideração, para a Liga Nacional de Basquete, criar um modelo de negócio, porque os seus associados são muito diversos. Sim. Tá? São muito diversos. As possibilidades financeiras e jurídicas também são diversas. Então, não é fácil, mas é um problema, é uma chaga, né? Uma marca que o NBB não consegue se livrar. É impressionante. É aquela diferença, né? Muita gente fala, por que não dá para fazer no mesmo esquema da NBA, né? No mesmo composição. É muito difícil, né? O esporte olímpico no Brasil é dessa maneira, né? E não tem como você fazer. Cada um vive a sua realidade, né? Então, realmente é um cenário bem complicado e até difícil de seguir. Até você falou, né? Nem sempre é a associação esportiva exclusiva de basquete que acaba fechando as portas, mas quase sempre é. Nem sempre, mas quase sempre. Porque é o modelo, acho que mais sofre, né, nesse cenário é justamente a associação esportiva exclusiva do basquete. É aquele papo, né, de nem toda associação, mas sempre uma associação, né? Porque os outros são, via de regra, são clubes de futebol, né, que pararam. E aí muito mais por questão administrativa interna do que, né, políticas internas, realmente, de fato. Bom, mas enfim, é algo a ser pensado aí já a médio prazo, né? Porque é algo que, claro, seria muito interessante que da 24, 25 todos ficassem para 25, 26, salvo, claro, uma recriação de Liga Ouro, que poderia
dar um rebaixamento, mas estou falando em manutenção de atividades, independente de onde seja, mas é algo a ser pensado em médio prazo, em modelo de negócio da liga, em evolução, enquanto instituição e associados, né? Porque precisa de um amadurecimento muito grande ainda em todo esse segmento. E ainda, Fábio, uma coisa que a gente colocou como ponto positivo, mas que também teve os seus problemas, foi o Basket Pass. Né, o serviço de streaming argentino, que a Liga Nacional de Basquete fez uma parceria de contrato para alguns anos. Claro, era um contrato até o final da temporada, com possibilidade de renovação a partir das próximas, então devem existir negociações aí nos próximos meses sobre essa plataforma, que chegou resolvendo esse problema das transmissões, mas com algumas questões, né? Muitos reclamam de instabilidade. Não foi o meu caso, a minha experiência com o Basket Pass nesse ponto foi ok, tirando na televisão, mas em computador e celular funcionou bem para mim. Mas muita gente reclamou de instabilidade, do preço perante a qualidade de áudio e vídeo, e ângulos de câmera também, coisas do tipo mais limitados do que em outras transmissões do NBB. De fato, a gente viu um padrão de qualidade menor do que estávamos acostumados, né? Foi algo, a um preço de R$40 mensais ou 400 anuais, é algo que muita gente acabou reclamando. Sim, e assim, você participou, né, Guanais, de uma das transmissões, eu participei de muitas ali do Basket Pass em Bauru, foi a terceirização da terceirização, né? E aí isso acaba também reduzindo a qualidade, né, do que é feito. Foi algo meio que feito em cima da hora ali do cenário, né? Foi perceptível isso, porque começaram a fazer os testes ali e tudo mais. Eu fiquei sabendo uma vez que eu fui fazer a transmissão, né, pra liga, não sei se nem foi pra liga, foi uma vez que eu fui lá no ginásio, e aí tinha um pessoal lá, eu perguntei pro assessor, né, do que era, falou, não, uma plataforma que parece que vai transmitir o NBB, e, tipo, era final do primeiro turno, mais ou menos. Tipo, era dezembro. Então foi meio que em cima da hora ali pra tentar resolver um problema que tava ali no primeiro turno inteiro, né? Pessoal reclamando demais a falta das transmissões como um todo, né? A partir disso, né? Da maneira como foi, aí foi difícil também de ter um padrão, né? De ter algo de qualidade, tanto para quem participou, para quem trabalhou, como para quem assistiu, né? Foi tudo bem mais ou menos ali para falar que teve transmissão. Eu vejo assim, né? Tanto que não foi da maneira que agradou também a liga, né? Nesse sentido, as transmissões foram bem assim abaixo do nível assim esperado, justamente por ter sido, ao meu ver, nas coxas, né, em cima da hora. É esse o grande ponto. Eu até falei isso em alguns episódios anteriores, eu repito aqui. Da maneira que foi feita, claro, testes ocorreram, mas de todo jeito ainda foi ao longo do campeonato, ainda foi com tudo em andamento, precisando se adaptar, precisando ver como é que ia fazer. Eu ainda passo um pano, né? Eu ainda aceito o que foi apresentado pela resolução de um problema maior. O apagão é pior do que transmissões ruins. Só que transmissões ruins também são um problema muito grande e que o consumidor, a pessoa que a liga, que o Basket Pass esperam que desembolse R$40 por mês, ainda mais no cenário que a gente tem uma miríade de streamings e todos subindo o preço e todos concorrendo por atenção, e é Netflix, é Disney, e é Paramount, e é Max, o consumidor não tem a obrigação, não tem o dever e nem tem a intenção de analisar esse contexto todo, salvo aquele fã muito hardcore de basquete que ouve o Duas Saídas e entende todo o cenário. Tô falando com você. Mas o consumidor geral não vai ligar para isso. Né? Já é uma situação difícil porque é uma plataforma de basquete. O preço não é baixo. E você chega com uma qualidade ruim, você afasta. Então, claro, novamente, para quem acompanha sempre, para quem faz cobertura, é ótimo que você tenha todas as transmissões, ainda que numa qualidade menor. Mas eu ainda, diante do cenário, não cobrei nada nesse sentido.
A partir da próxima temporada, a situação tem que mudar. Aí sim a melhoria tem que vir. E aí a qualidade, pelo menos igual ao YouTube, já tem que aparecer. A gente já tem um problema muito grande no Brasil, que é a estrutura, tá, que a gente tem nos ginásios. São ginásios pequenos, são ginásios escuros, são transmissões com qualidade muito inferior ao que a gente vê, por exemplo, em futebol, que a gente vê em NBA. Tá? Que é um exemplo muito claro. Recorta um trecho de um jogo do NBB de câmera principal, tá? Aquela câmera que fica ali, né, transmitindo a maior parte do jogo. Tenta dar um zoom pequeno nela para fazer um reels em formato vertical. Você não vai conseguir. Faz isso na NBA. Cara, você vai ter uma definição linda ainda. Ótimo. Né? É só um exemplo pequeno, básico, chulo. Eu sei que a realidade é diferente, a estrutura é diferente, mas assim, a qualidade da transmissão do basquete já não é a mesma da de outros esportes. Já sai atrás nisso. E você ainda piora do que a gente já estava acostumado, exigindo R$40 para assistir. A partir de agora, a melhoria tem que vir. Não tem como mais ficar dessa maneira. Lado bom, né? O Basket Pass está transmitindo LDB de graça agora. Então, você pode acompanhar nessas semanas e ver o que você acha, ver se vale a pena. E acompanhar também uma possível eventual evolução nos próximos meses, quando a NBB começar. E valeu pela deixa, viu, Guanais? Vamos falar de LDB. Agora a reta final aqui do nosso podcast, falar do que tá em jogo agora, né? O NBB está na intertemporada, o mercado começa, né, a fluir, mais as renovações sendo realizadas. Enquanto isso, a garotada tá em quadra com a LDB, né, e trazer alguns destaques, né, dessa reta final reta final de primeira etapa da primeira fase, Guanais. É isso aí. Tendo, acho que os favoritos, né, de cada grupo se mantendo na disputa ali, né, se mantendo com qualidade. Corinthians e Flamengo no grupo B. E como a gente até estava esperando já, né, Pinheiros e Minas no grupo A. É mais ou menos do que a gente estava esperando mesmo, né? É claro, o paulistano também muito forte, lembrando que ainda não tem, por exemplo, o Brunão jogando. Bauru Basquete é outro que está indo muito bem, enfrentou equipes de um nível um pouco mais baixo, né? Ainda não pegou Minas, Pinheiros, paulistano, mas tá com 4 vitórias em 4 jogos, então tá ali com campanha legal também. No grupo B que você falou, né, Corinthians e Flamengo dominam, mas você tem o Franca, que também tá ali num 4 vitórias e 1 derrota. Um São Paulo, que tem 4 vitórias e 2 derrotas, mas jogos muito duros e com um recorde histórico de pontuação, Fábio. O Thiago Marques, ala São Paulino, ele tem 19 anos ainda, né, vai fazer 20 em setembro de 2004. Ele anotou nada mais, nada menos que 54 pontos. 54 pontos. Além de 11 rebotes e 4 roubos contra o Maringá. Ao longo dessa semana, bateu o recorde de pontuação em um único jogo que pertencia ao Lucas Dias, né? Bem quando ele virou o logo, ele perdeu o recorde. Curioso. Vamos trocar o logo pro Thiago Marques. Calma. Um dia, quem sabe, ainda não. E ele que já tinha feito jogos de quase 30, depois fez outro de 24, nos 17, tá aí com o Thiago Marques também como sendo o grande destaque de pontuação nessa competição, mas alguns grandes nomes que a gente pode vislumbrar no NBB, viu, o Fábio? A gente já tinha, claro, alguns com a participação maior, principalmente Adiel, Léo Craveiro, Jonathan do Corinthians, o Diarra, Cauã Raimundo, alguns nomes que a gente já viu mais participando, o próprio Vini Silva do Minas, mas a gente tem alguns outros que podem pedir passagem. Thiago Marques é um deles, Euler pelo Vasco é outro, Natan Mariano pelo Franca, Léo Abreu pelo Cruzeiro e Gianzinho pelo Bauru. São alguns nomes aí que a gente pode ficar de olho, que a gente não via tanto assim no NBB e a gente pode passar a ver. Claro, é a mistura dos mais tarimbados, né, os da primeira lista, com os da segunda, que a gente ainda, quem sabe, pode ter uma participação um pouco maior no adulto nessa temporada. Isso sem contar ainda outros nomes, como, por exemplo, o próprio Brunão, do Paulistano, o Moreira, do Mogi, eventualmente, se ficar, o Márcio, pelo César Franca. São caras que jogaram com muito bem o adulto, que ainda não estrearam pela LDB e têm idade para isso. Até a gente tá gravando aqui na noite de domingo, né? Na tarde de domingo eu fui comentarista no jogo da Liga, né? No Basket Pass.
jogo entre o Minas e o Brasília, né? E chama atenção, né, o desempenho do Vini Silva, né? Vini Silva está sendo um dos candidatos aí até aqui. Lógico, tem muita LDB pela frente, mas é um candidato sério ao prêmio de MVP, né, pelo que ele tá jogando na equipe do Minas. Já vinha muito bem, né, na última edição, mas esse ano ele tá ainda mais, né, dominante no garrafão, com a presença ali embaixo, mas também com a bola de 3 um tanto afiada. É um cara que chama muito, né, a atenção nesse time do Minas, e eu lembro que até no ano passado a gente questionava, né, a utilização dele no adulto. Realmente foi muito pouco, né, utilizado, até por conta da profundidade do elenco Minas Tenista, mas é um cara que tem a condição aí de crescer para essa próxima edição de NBB. Pelo que eu já vi, é um cara que já está bem maduro assim para entrar no time adulto, né? E se o Minas tiver essa possibilidade, né, de utilizá-lo, ou quem sabe cedê-lo para alguma outra equipe por empréstimo também, eu acho que seria muito bom para o desenvolvimento da carreira dele. Porque ele está com 19 anos e está jogando muita bola. Outro cara está um nível muito acima da sua categoria, né? Sim. O outro cara que está muito bem também, o Yuri, é ala. Sim. Um ala alto, né, que também precisa ter também um espaço já no time adulto, um pouco mais, né, do que vinha tendo, e dependendo da montagem do elenco do Minas vai ser difícil, né, para esses garotos. Então eu acho que é até uma possibilidade, Guanais. A gente viu isso com o próprio Cerrado, né, com alguns atletas que saíram ali do LDB do paulistano, né, o Matheus Buiu e o Andrezão. A gente talvez veja mais no NBB, até por conta desse alto número de equipes, esse intercâmbio, né, de atletas saindo de algumas equipes ali da LDB, indo para times do NBB que necessitam de atletas, mas que não tem condição financeira, né, para tal, para ganhar a cancha, né, para ganhar espaço. Talvez essa seja uma saída interessante para alguns desses destaques da Liga de Desenvolvimento. Com toda certeza. O Minas ainda tem o Rodrigues, né, o uruguaio lá de 2007. Rapaz, esse é impressionante, né? 16 anos. Isso é muito novo, realmente. Ainda talvez não seja o momento de estar ativamente no elenco adulto, até entrou vez ou outra ali, um pouquinho ano passado, mas talvez de continuar o desenvolvimento nas categorias de base e rodar no adulto um pouco menos. Sim. Mas Vini Silva, que também era conhecido como Vini Braga, né, mudou para Vini Silva ano passado, e o Yuri Netune realmente um pouco mais. E o Yuri ainda foi utilizado na virada do turno ali, né? No final do primeiro turno, teve alguns jogos com uma minutagem bem legal, boas atuações pelo Minas, aproveitando alguns desfalques na época. Eu até votei nele pro Jogo das Estrelas, foi um dos meus votos, mas ele acabou não sendo eleito. O Brasília mesmo, né, que o Minas enfrentou hoje, tem o Alain Belair, que foi um dos pivôs titulares, um dos mais utilizados pelo Brasília na última temporada, tem o Vilarinho também, tem alguns caras interessantes. Enfim, são vários nomes muito bons, são 26 times, né, então tem muito jogador. Eu ainda não consegui ver jogo de todo mundo, né, tem equipe que eu ainda não vi entrar em quadra, mas tá bem legal, a LDB tá bem legal acompanhar, e novamente com esse sistema de vários parceiros. Nessa semana não temos jogos no Duas Saídas, né, até porque temos jogos apenas segunda e terça, aí essa etapa acaba, e depois a outra etapa começa na outra semana, e aí devemos ter mais jogos por aqui. Próximo episódio a gente passa toda a agenda, mas tá um campeonato bem legal, viu? Bem legal, ainda que sem nenhuma grande surpresa em termos de equipes, assim, mas tá bem divertido de assistir. Continue acompanhando, com certeza teremos mais partidas aqui no Duas Saídas, mas você também pode conferir todas, né, lá no Basket Pass, tá gratuito por lá. E também tem outros canais, né, parceiros aí que também transmitem ao longo da semana, né, de jogos. E acabou, Guanais. Acabou? Acabou. Ô, rapaz. Final aqui do nosso podcast Duas Saídas. E até a próxima, viu, Guanais? Depois de mais uma edição aí com muitos assuntos. A próxima promete, hein? Teremos já todo o pré-olímpico, vai acontecer nessa semana, então a gente vai ter o resultado do pré-olímpico na próxima edição, a gente vai ter a final da LBF na próxima edição, continuação de LDB,
Aí talvez NBB a gente deu uma esfriada um pouco no assunto, né? Porque a menos que aconteça algo bombástico aí pela Talvez frente, o mercado, mas... né? Talvez o mercado, claro, mas tem muito assunto importantíssimo para a próxima edição também, principalmente em basquete feminino e seleção brasileira. Aí chega aquele momento, né? Porque o NBB acaba, mas o basquete brasileiro continua, né? E aí o seu podcast sobre o basquete nacional também, né, não tira férias. Estaremos aqui na próxima semana com mais sobre o basquete do Brasil aqui no Duas Saídas. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.